Jesus tinha, na noite anterior, às 8 da noite, ido para a última ceia com seus discípulos. Por volta de 11 da noite, ele estava no Jardim das Oliveiras, foi preso, passou a madrugada inteira em indagações. Primeiro foi Anás, depois foi Caifás, depois 6 horas da manhã ele foi levado para Pôncio Pilatos, passou a manhã inteira indo e vindo com Pôncio Pilatos, resolvendo o que ia fazer com ele. Quando Pôncio Pilatos resolveu condená-lo, era meio-dia, os soldados deram chibatadas nele, puseram coroa de espinho. Depois ele saiu carregando o patíbulo, a parte da cruz horizontal, pesando cerca de 50 quilos, andando pelas ruas até chegar ao Monte Calvário. Lá foi crucificado, estava lá na cruz, tinha falado com a mãe, com João, tinha falado com os ladrões que estavam ao lado, e agora, nesse momento, ele sente sede. Normal, né? Tem que sentir mesmo. E aí ele diz: tenho sede. Agora presta atenção nisso aqui. Talvez o que eu vou falar para você, talvez você nunca tenha ouvido falar. E vai te impressionar muito o que eu vou dizer aqui agora. Versículo 29. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre. Deixa eu pegar uma imagem aqui antes de continuar lendo. Só um minutinho. Eu tenho que mostrar uma imagem para vocês. Deixa eu abrir aqui. Bom, está abrindo a imagem. Os soldados encheram de vinagre uma esponja, fixando-a numa vara de isopo, e chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Presta atenção, gente. A gente, quando lê o Evangelho, tem que ficar prestando atenção no detalhe. O versículo 29 diz que ali, no alto do Calvário, na hora da crucificação, tinha um vaso cheio de vinagre. Que vinagre? Como é que vai ter no alto do Monte Calvário, lugar onde tem crucificado, tem um vaso de vinagre? Por que tem um vaso de vinagre ali? Opa, estou interrompendo o vídeo aqui rapidinho, só para te lembrar que na próxima semana, segunda e terça-feira, às 8 da noite, nós vamos ter mais uma edição do nosso curso gratuito Como Ler a Bíblia. Eu vou te dar um roteiro, um passo a passo, para você saber por onde você começa a ler a Bíblia para ter entendimento. Para você participar gratuitamente, clica aqui abaixo no primeiro comentário fixado e entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu estou te esperando lá. Vou te explicar. Os romanos, eles tinham banheiros compartilhados. Lembra que quem está crucificando Jesus são os soldados romanos. E os romanos tinham banheiros assim, ó. Olha que legal que era o banheiro romano. Os caras sentavam um do lado do outro, ficavam batendo papo e fazendo cocô. Olha que ambiente gostoso para se bater um papo. Hoje a gente senta em volta de uma mesa, um toma uma cerveja, um toma Coca-Cola, um toma um vinho, né? Mas lá os romanos tinham essa prática pavorosa de fazer cocô em banheiros públicos, assim, público mesmo. Todo mundo se via. E no meio do banheiro, se você olhar aí, ó, no meio tem um vaso grande, um vasilhame grande, no meio
dos sanitários. Está vendo aí? No meio do corredor. Esse vasilhame era cheio de vinagre. E se você olhar na mão do pessoal, se você olhar direitinho na mão, eles estão segurando uma vara com uma esponja na ponta. Estão vendo? Essa vara com essa esponja era para eles fazerem a higiene, para eles se limparem. Então eles se limpavam com essa esponja e botavam no vinagre. Por isso que tinha essa bacia de vinagre. Porque a esponja ficava ali. O próximo que vinha, pegava a esponja, dava uma batidinha e usava. É igual quando você vai no self-service de sorvete. Tem lá que comparação horrorosa. Tem aquele pegador de sorvete, você pega o sorvete, depois você põe na aguinha. O outro vem, pega também, põe na aguinha. Os romanos faziam isso, só que não era com sorvete. Então eles se limpavam com essa vara e essa esponja na ponta e botavam dentro do vinagre para o próximo que viesse usar. Aí agora a gente volta ao texto do Evangelho. O que diz o texto do Evangelho aqui? Havia ali, João 19, 29. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja, fixando-a numa vara de isopo. Deixa eu mostrar uma... Essa era mais ou menos assim, o material que eles usavam. Era uma vara com uma esponja amarrada na ponta. E o isopo é uma... eu não peguei foto do isopo. Que pena, não peguei. Aqui é o sudário, depois eu vou falar dele. Não peguei foto do isopo. O isopo é uma planta. Tem um cabo meio fraco, mas aqui diz que foi numa vara dessa. É uma plantinha, uma florzinha. Tem uma vara. Então pegaram a vara dessa flor, amarraram a esponja e levaram à boca de Jesus. Presta atenção. O que passaram na boca de Jesus quando ele disse tenho sede, não é vinagre somente. Se fosse vinagre, estava bom. O que passaram na boca de Jesus foi esponja utilizada nos banheiros romanos. O que passaram na boca de Jesus foi a podridão humana, literalmente. Foi esse nível de chacota que fizeram com ele. Então é isso que o Evangelho de João está nos contando. E é interessante perceber que só João conta essa cena. Se você abrir Mateus, Marcos, eles vão contar uma outra coisa que também aconteceu. Olha o que aconteceu. Mateus 27, 34. Abre aí, Mateus 27, 34. Cadê? Mateus 27, 34 diz assim, 34. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber. Presta atenção. Mateus e Marcos contam que deram para Jesus beber vinho misturado com fel. E Jesus se recusou. E agora João conta que ele disse, tenho sede. E aí deram essa esponja com esse vinagre para ele e ele tomou. Então aconteceu duas coisas. Primeiro, quando os soldados chegaram lá e o crucificaram, deram esse vinho com fel. E ele não bebeu. Vinho com fel era um anestésico.
que eles usavam para a pessoa reduzir a dor e demorar mais para morrer. Não é porque eles eram bonzinhos, não. Eles anestesiavam a dor para que o cara agonizasse por mais tempo. E todo mundo que estava na cruz tomava aquilo, porque era uma maneira de reduzir a dor. Jesus não aceitou se drogar. Presta atenção nisso. Jesus não aceitou se drogar. Ele não aceitou se anestesiar e sair da dor que ele estava. Ele não aceitou isso. Ele não tomou o vinho misturado com fel. Ele quis ficar lúcido até o fim. Ele quis seguir sua missão até o fim, na lucidez. Agora, depois disso, ele disse, tenho sede. Mais tarde, ele disse, tenho sede. Ele ficou na cruz mais ou menos 3 horas, menos de 3 horas. Aí ele disse, tenho sede. E aí deram essa esponja com este vinagre e ele tomou. Olha, ele se recusou a tomar aquilo que o drogaria e o tiraria da sua consciência. Isso ele se recusou. Mas a crueldade, a maldade, o pecado humano, ele tomou até o fim. Porque foi exatamente isso que ele veio fazer. Ir até as últimas consequências. Ir até onde não dava mais, onde ninguém iria, para buscar o ser humano. Ele foi na última maldade do ser humano. Isso é que nós vamos entender agora. Que amor é esse?